Obrigado aí pelo convite, né? Queria agradecer aí pela oportunidade de falar um pouquinho sobre os projetos que nós temos no Brasil relacionados aí às redes 5G e 6G, né? E como que a gente está tentando levar conectividade para todos os cantos do nosso país, né? Bom, pessoal, eu gostaria de ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre o que é o Brasil 6G e o que é o XMobile, né? São duas iniciativas aí complementares. Vou começar aqui pelo XMobile, né? Então, o XMobile, ele é um centro de competência criado em 2024, em janeiro de 2024, né? Com o apoio da Embrapi. Ele segue um modelo de centro de competência que foram criados pela empresa brasileira de apoio à indústria, né? E todos eles seguem esse mesmo modelo, né? São 5 pilares que sustentam os centros, cada um na sua área. No caso do XMobile, ele está na área de conectividades em rede 5G e 6G, então olhando com muito carinho para a questão das redes móveis específicas, mas também com as áreas correlatas no entorno desse assunto. Os pilares, né, que sustentam esse centro são os projetos de PDI, projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, a formação de recursos humanos, o desenvolvimento de uma associação tecnológica em torno desse assunto, a criação e suporte a startups e a criação de uma infraestrutura para pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses planos, para vocês entenderem o que cada um dessas ações está fazendo hoje, né? Então, na parte ali de PDI, o grande objetivo, de fato, é fazer pesquisa, mas uma pesquisa um pouco mais próxima do mercado. Então, a gente olha muito para a questão dos problemas que existem hoje na infraestrutura, na oferta de serviço, no problema de monetização, no atendimento de verticais. A gente olha para os fatores que estão impedindo, né, que as redes móveis penetrem nessas novas áreas de atuação. E a gente tenta criar ou propor novas tecnologias que possam resolver esses problemas. Então, são tecnologias que podem ser consideradas habilitadoras para que esses problemas que o Brasil está enfrentando hoje deixem de existir. Nessa linha, são duas ações, né? Algumas são, de fato, atuações no sentido de criar as oportunidades para que as empresas, operadoras e clientes e verticais possam explorar a rede móvel hoje, 5G, né, 5G+, e também olhar para aqueles problemas mais estruturantes e propor tecnologias para serem incorporadas nos futuros padrões, de tal forma que a rede 6G, por exemplo, ela já nasça, né, com as ferramentas necessárias para atender as verticais consideradas estratégicas no Brasil. Aí dentro dessa linha, né, foi muito interessante a palestra anterior, nós estamos dando muita ênfase na questão da conectividade em áreas remotas e rurais, porque é um desafio no nosso país, não só do ponto de vista social, né, tem várias pessoas que vivem hoje em áreas descobertas, mas também do ponto de vista de negócios, né, que nós temos aí várias verticais importantes para a nossa economia, como, por exemplo, agronegócio, mineração, a exploração de petróleo, cuja a área onde elas atuam normalmente sofre muito com conectividade, né? E nem sempre o satélite é a solução para todos os problemas. Então, a gente tem uma série de projetos nessas linhas, né? Essas são as linhas de pesquisa, eu vou deixar ela aqui no slide que depois vai estar disponível para vocês, né? Para vocês verem quais são as linhas de pesquisa fundamentais, mas elas envolvem basicamente desde camada física até camada de rede, aplicação, né, envolvendo redes móveis. Bom, aqui tem uma série de projetos de pesquisas que hoje estão acontecendo, mas são muitos projetos, tá? E vários deles aí cobrindo diversas disciplinas. Só para vocês terem uma ideia, né? Nós estamos fazendo desde chip de sensoriamento de espectro para permitir o uso de White Space como um 6G não licenciado no futuro, um dispositivo ali que consegue verificar se o espectro está disponível ou não numa dada região e poder fazer a alocação disso. Temos aí trabalhos com superfícies inteligentes, implementação de pilhas de protocolo usando técnicas de SDR, simplificação de algoritmos de IA para rodar na borda, né? Foi uma pergunta aí feita por um membro da plateia agora há pouco, né? Então, como que a gente simplifica isso aí para fazer uma coisa distribuída, né? No aprendizado federado. Integração de rede móvel, né? Com rede por fibra, né? E também com rede óptica sem fibra, né, com FSO, uso de LIDAR, né, então uma série de ações assim que estão bastante complementares
Todos esses projetos, nós temos uma descrição dele no nosso site, né, do inatel.br/xgmobile. Vocês podem aprender um pouco mais, mas são os projetos que estão acontecendo hoje, justamente nessas vertentes, né, de trazer ou novas formas de uso da rede de móveis hoje, ou então tecnologias habilitadoras para que a rede CG sustente essas verticais, esses serviços que a gente precisa, né. Na parte de informação de recursos humanos, né, o centro tem como objetivo criar pessoas que estejam capacitadas para implementar, para avaliar o desempenho, para garantir a operação das redes móveis atuais e as futuras. Então, nós temos ali uma série de treinamentos que estão sendo feitos, desde a parte lá de iniciação científica até de pós-graduação, pós-doutorado, né? E um ponto interessante que eu queria mostrar para vocês aqui rapidamente, nós temos aqui, por exemplo, né, uma série de cursos que são oferecidos aqui pelo XGMobile, e esses cursos aqui vocês podem ter acesso, né, a eles, só entrar no nosso site aqui, né, xmobile/cursos, e nós temos aqui uma tentativa, né, de fazer algo que, de fato, qualifique alguém que esteja no mercado hoje a entender melhor essas tecnologias, não só do ponto de vista técnico, né, de como ela funciona tecnicamente, mas também dessas possibilidades. Então, por exemplo, aqui, né, fundamentos 5G para executivos, né, aplicação do 5G em outras verticais, como alguém do agronegócio pode usar a comunicação móvel para melhorar os seus processos, ou como isso pode ser aplicado dentro da indústria, né? Então, o objetivo ali realmente de você tentar fazer uma educação de como que a rede móvel ela pode ser usada. E aí tem várias outras vertentes que estão sendo encaminhadas aqui, né, como, por exemplo, produção de material didático, produção de cursos de curta duração, de longa duração também, né, mas com essa visão um pouco mais ampla, não é somente na parte técnica acadêmica, né, então tem um processo mais de apresentar essa informação para um público mais amplo, né. Na parte da associação tecnológica, né, o grande objetivo é criar um ecossistema em torno do assunto rede 5G e 6G. Então, a gente tenta trazer empresas para estarem junto com a gente nesses projetos. A ideia é que esses projetos não saiam da cabeça dos pesquisadores que estão aqui no Inatel, mas saiam das demandas de mercado, né? Então, nosso trabalho aqui, de fato, é fazer projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação alinhados com os problemas do setor. Então, a gente ouve as operadoras, a gente ouve os fabricantes, a gente ouve as verticais, né? Tenta entender por que não tem a conectividade que eles precisam naquela região, e aí sim, daí nascem os projetos, né? Então tem, por exemplo, um projeto interessante que está sendo iniciado agora, chamado de SDR White Box, que é essencialmente um hardware SDR de baixo custo, onde pode ser implementada ali qualquer tecnologia de comunicação móvel sobre ele, né? Então pode ser uma ferramenta, por exemplo, para você ter uma implementação de Open RAN, para ter um rádio ali mais perto da borda, né? Ou pode ser usado para uma nova tecnologia que venha a ser desenvolvida no futuro, é o que a gente está fazendo, por exemplo, com a questão do TV White Space. Então, e isso nasceu justamente do pedido da indústria, né? O pessoal da indústria aí que estava falando assim, não tem uma referência de hardware que a gente possa usar para ser assim um coringa na implementação de tecnologias de comunicações móveis no futuro, né? Então, é um hardware interessante, vai ser aberto, tá? Qualquer um vai poder construir esse hardware para fins de testes e de pesquisa. Então, a gente entende que pode ser uma nova plataforma para desenvolvimento de tecnologias de comunicações móveis no futuro. Na parte de startups, né, nosso objetivo é incentivar que essas novas empresas que sejam criadas justamente para explorar essas possibilidades que existem em relação à rede 5G. Por exemplo, né, outro projeto que está sendo criado dentro desse ambiente é o Open Gateway. Então, como que as empresas e startups podem criar aplicações que explorem, né, essas funcionalidades do núcleo, para a gente conseguir, de fato, oferecer novos serviços. Então, essas startups estão se especializando nessa questão das APIs que estão sendo padronizadas lá pelo GSMA. Isso está sendo uma coisa bastante inovadora, tá? A gente está vendo diversas possibilidades de criação de novos serviços sobre a rede 5G, o que é muito importante também para as operadoras, que são novas formas de monetização, e esse está sendo um grande gargalo hoje, né? Muita gente questiona o futuro das redes móveis em função da dificuldade que as operadoras estão tendo de monetizar sobre aquela infraestrutura que já foi feita sobre o 5G. Então, se tem recursos, se vai ser possível fazer uma inovação ainda maior, se não tiver claro formas de ganhar dinheiro com essa inovação, né?
Então, essa questão do Open Gateway está sendo interessante para mostrar o caminho possível, né, de criar novas aplicações para isso, né? Então, esse é só um exemplo, tá? Essa questão, o SDR White Box também, a ideia é que uma das startups absorva essa tecnologia e coloque isso no mercado, embora isso vai estar aberto também para outras empresas que queiram fazer isso, né? Mas também não impedir que as startups possam explorar esse equipamento, né? Então, já tem algumas aplicações em vista, como, por exemplo, o uso desse rádio para fazer alimentação offshore para algumas estações da Petrobras, o uso desse rádio para prover conectividade para monitoramento de áreas ambientais que estão ameaçadas, né, o Cerrado e também partes da Amazônia. A gente está integrando isso aqui com o projeto Semear, da Embrapa, né? É bem provável que eles usem isso aí também em um dos pontos de estudos que eles estão coordenando no Brasil todo, né? Então, assim, são algumas ações interessantes que estão endereçando esses problemas que a gente está enfrentando, né? Bom, isso é o geral do XG Mobile, né? Aquilo que a gente está falando. E aí também tem o projeto Brasil 6G, né? Que é uma outra iniciativa que é muito mais focada em um desenvolvimento científico de fato. Então, aqui são problemas que são levantados pelos próprios pesquisadores do centro, do projeto. Esse projeto é um projeto que cobre aí uma quantidade muito grande de pesquisadores espalhados pelo Brasil todos, né? Nós temos lá todas as regiões representadas nesse projeto. E esse nosso grande objetivo é tentar criar uma certa sinergia, né, onde esses pesquisadores possam trocar experiências através da atuação em atividades dentro de metas específicas, e com isso ter um certo alinhamento, né, ou seja, tentar fazer com que os esforços todos caminhem no mesmo sentido, e não tenha ações assim que estejam acontecendo de forma descorrelacionadas, né, ou em duplicata, né, e tentar trazer todo mundo para conversar no mesmo ambiente, né? Então esse é o principal objetivo do Brasil 6G, né, criar uma certa coerência nas pesquisas em torno do tema 6G aqui no Brasil. E aí a gente tem alguns desafios, né? Um deles é a questão de como que a gente usa esse conhecimento para impactar nas definições da rede 6G do futuro, né? Então, como que a gente pega esse conhecimento que está sendo gerado dentro dessa iniciativa e leva, por exemplo, para dentro do 3GPP, para dentro do TU, né? Esse é um dos grandes desafios que a gente está articulando com parcerias internacionais, como, por exemplo, o TSDSI da Índia, é um grande parceiro nosso, o One 6G Association é outro também, que está abrindo muitas portas para a gente, e com isso a gente tenta coordenar, né, essas ações e permitindo, né, essa troca de experiências. Ao mesmo tempo, a gente vai ver daqui a pouquinho que está criando algo parecido com o que a professora acabou de mencionar, que tem lá no Canadá, mas é criar essa infraestrutura onde essas ideias possam ser testadas num ambiente mais realista, né, que a gente está chamando de plataforma Brasil 6G, uma plataforma aberta, né, todas as pessoas que sejam parceiras do Brasil 6G poderão ter acesso a essa plataforma, e nela você pode, por exemplo, colocar em teste lá algum algoritmo que você está tentando desenvolver, né? Você pode ter feito lá numa análise num simulador, e aí você quer colocar isso para rodar num ambiente um pouco mais próximo da realidade para ver se os ganhos são de fato aqueles, né? A gente tenta prover esse ambiente para vocês, né? Então, só rapidamente aqui, o que já foi feito até hoje no Brasil CG, né? Hoje nós estamos na terceira fase, tá? Na primeira fase foi, de fato, tentar entender qual que era a proposta da rede CG, que estava nascendo lá do XAX, né? E também do projeto Flagship 6G da Universidade de Ouro. Tentamos olhar para aquilo ali, ver se fazia algum sentido, ver qual eram os casos de uso, qual que eram as tecnologias principais para sustentá-los, né? Quais eram os requisitos, né? Então, a gente fez um levantamento bastante amplo dos projetos de 6G que estavam acontecendo na época, isso aí foi mais ou menos em 2020, e tentamos colocar isso frente às demandas nacionais. Então, o MCTI tinha passado para a gente alguns casos de uso que foram levantados como sendo estratégicos para o país, né? Indústria, segurança, monitoramento ambiental, né? Na parte de segurança de fronteira, agronegócio, mineração, né? Então, a gente conversou com esse pessoal todo, tentamos entender ali quais eram as demandas que eles tinham de conectividade, né? E com isso a gente desenhou ali uma série de requisitos, né? Que motivaram a fase 2, que era justamente propor as tecnologias para atender esses requisitos. Via aquilo que já está sendo proposto em termos de rede CG, alguns deles a gente já viu que estavam muito bem encaminhados, né? As pesquisas mundo afora
estavam, de fato, endereçando aqueles requisitos e alguns não, né? Então, a gente se concentrou naqueles requisitos que não estavam sendo cobertos e começamos a propor ali tecnologias para atendê-los, né? Os principais ali foi a questão de conectividade a longa distância, né? Como aumentar a área de cobertura de uma célula, ou então eliminar o problema de células, né? Como cell-free, por exemplo. E foi um dos problemas que a gente estava endereçando, né? Só para servir de exemplo, né? Também concebemos duas ações ali de arquiteturas que poderiam ser empregadas para endereçar essas questões. Uma arquitetura que era evolutiva, né? Olhava lá para o 5G e como evoluir a partir do 5G para chegar numa arquitetura de rede para o 6G, e uma totalmente disruptiva, né? E aí confrontamos uma com a outra lá, inclusive agora isso está gerando material para um artigo bastante interessante, que deve ser publicado nos próximos meses. Bom, com isso também a gente começou a parte ali de construção dessa plataforma, né? A especificação e construção dessa plataforma, e apresentamos ali alguns casos de uso, né, que deveriam ser considerados na nossa visão, na visão do Brasil, como sendo casos de usos a serem endereçados pela rede CG. No total, a gente apresentou 4 casos de usos e 3 foram aceitos, né? E começamos, então, essa interação internacional mais forte, né, para levar à frente essas demandas nossas. Bom, o que a gente está fazendo agora, né? Hoje a gente está trabalhando na fase 3, tá? Na fase 3 ela tem essas 4 frentes principais aí. A gente continua com essa parte de contribuição das diferentes camadas da rede móvel, né? Camada física, camada de enlace, o núcleo, essas interfaces também para permitir que agentes externos usem os recursos do núcleo da rede de uma forma um pouco mais amigável, né? Um pouco mais transparente, né? Então, a gente tem essas ações acontecendo na parte de contribuições. Depois eu vou mostrar para vocês quais são as atividades que estão em andamento hoje, né? Mais detalhes um pouquinho. O segundo ponto é criar essas aplicações para a rede CG, ou seja, já consegui hoje demonstrar algumas vantagens que a gente teria com a implantação dessa rede, muito no sentido de já preparando as pessoas, né, para as evoluções que a gente entende que vai existir daqui para frente. Estamos também colocando em operação agora a plataforma Brasil CG. Eu vou mostrar para vocês ali quais são as ações iniciais que a gente está tomando com relação a isso, mas a gente já saiu do zero, tá? E temos as ações aí de divulgação, vão ter alguns workshops e seminários acontecendo, né? Os workshops vão ser organizados junto com a RNP, então vai ser um ambiente interessante para quem quiser saber um pouquinho mais dos detalhes, né, de cada uma dessas frentes. Bom, a plataforma em si, né? A gente está aí com diferentes objetivos para elas, né? Uma delas é, de fato, ter dados reais que a gente possa usar para fazer o treinamento dos nossos modelos de IA. Nós temos IA ali aplicado em diversos pontos da rede, né? A maioria das vezes são treinados com dados sintéticos, né? A gente quer mudar isso e colher dados, de fato, de rede real, né? Que possa ser usado para esse treinamento, ver se isso, de fato, traz alguma melhoria para o desempenho do sistema na operação em tempo real, em campo, né? Testar essas ideias que os pesquisadores têm, né? No rádio, né? Num sistema, né? Que está operando, e permitir teste de campo também, principalmente na questão aí da viabilidade de coexistência do TV White Space. Nós já estamos fazendo alguns testes em Santa Rita, temos alguns agora marcados para serem executados em Quixadá, lá no Ceará, e temos outros aí também que vão ser executados junto com a Embrapa, né? Mas a ideia é que a gente tenha esse ambiente disponível para todos que queiram fazer uso aí desse ambiente para testar algumas ideias, né? E por fim, né, a gente quer dar suporte para todas as ações do ExxonMobil, né, de seus parceiros, através dessa plataforma. Então, aí é uma forma colaborativa entre os dois projetos, né, porque o plano de infraestrutura do ExxonMobil, na verdade, está ajudando a construir a plataforma Brasil CG. Então, aqui está essencialmente o que seria essa plataforma, né? Então, aí nós temos uma série de equipamentos dos laboratórios de pesquisa do Inatel, que estão disponíveis para serem acessados localmente, mas também remotamente. Nós temos aí a integração tanto através de uma VPN que é disponibilizada por parceiros, e também estamos colocando isso dentro da rede Fiber da RNP. Isso está tendo algumas mudanças agora, mesmo porque a RNP está com algumas ações nesse sentido, né? Mas a ideia é que qualquer um que tenha aí uma ilha Fiber
possa ter acesso à infraestrutura que tem no Inatel hoje. O Inatel, até 2023, era a maior arquipélago Fibre da RNP. Não sei se isso mudou aí no último ano, né? Mas, enfim, nós temos uma estrutura interessante e está totalmente integrada, né, com o Fibre, né? E aí vocês podem usar, né, os equipamentos que nós são disponíveis para fazer alguns experimentos, né? Alguns deles precisam ser criado o setup, né? Ou seja, a nossa equipe aqui vai lá e faz a ligação do gerador com o analisador, por exemplo, mas o controle dos equipamentos ele pode ser feito de forma remota, né? Então, a gente está criando esse ambiente justamente para isso, tá? Então, a gente está criando essas APIs, criando essa camada de software, né? Hoje, se eu mostrar para vocês aqui também, ó, vocês já podem entrar aqui na página do Inatel, né? Nós temos aqui possibilidade de fazer a reserva dos laboratórios, né? Aqui tem uma agenda de quem já está, daquilo que já está sendo usado, né? Então, vocês podem olhar aqui quando já está sendo, tem previsão de uso dos equipamentos e o que está sendo usado, né? Então, você pode fazer ali o seu agendamento com base nisso aqui, né? Aí, feito isso, tem hoje está com formulário, tá? Então, é manual isso aqui ainda. A gente tem esse ano aqui a meta de tornar isso tudo automatizado, certo? Então, a criação das VPNs, dos acessos, né? Tudo ser feito sem a intervenção humana. Hoje isso está sendo feito com o formulário. Então, preenche formulário, manda para a gente analisa, vê se a pessoa que está solicitando já tem lá as credenciais para acessar as VPN ou não. E aí, com isso, a gente libera o acesso, né? E aqui também tem uma lista, né, dos equipamentos que vocês podem fazer uso, né? Então, nós temos aqui, deixa eu ver aqui quem somos, equipamentos, né? Então, aqui também tem uma lista, a gente também está ampliando, tá? À medida que vai passando aqui, a gente vai crescendo aqui com os equipamentos que podem ser usados, tá? Mas a ideia é a gente deixar o mais completo possível. E aí essa estrutura, né, está sendo usada para cumprir essas atividades, né? Então, tem aqui 3 metas, né, técnicas que a gente está executando. A primeira aqui, que é a meta 2, né? A primeira meta técnica, né? Ela está com essa parte tudo exploratório, né? Essas concepções, essas propostas, né? Nas várias camadas da rede, certo? Nós temos uma outra meta voltada para essas aplicações em si, né? Hoje está tendo muita demanda por aplicação de visão computacional e com uso de lidar, então tem um esforço grande com relação a isso, né? O professor Aldebaro está liderando a atividade 3.1, e nós temos aqui a 3.2 sendo executada pelo Inatel, mas tem muita sinergia entre as duas. Muitas aplicações de visão computacional estão usando os dados de lidar que a gente está capturando aqui na 3.2. E tem as aplicações de IoT, onde a grande aplicação é a indústria e também agronegócios, né? São as duas frentes que a gente está criando essas aplicações. E aí temos a meta aqui da plataforma em si, né? Que é a criação dessa plataforma, integração, né? Uma forma de fazer os testes de campo. Também temos uma atividade voltada aí para demonstração disso tudo, né? Então a gente vai ter uma demonstração prevista para julho do ano que vem, onde tudo que a gente está fazendo aqui vai estar disponível, né? Então é uma atividade bastante interessante nesse sentido de permitir, né, que outras pessoas possam ver aquilo que a gente está fazendo ao longo desse projeto. E é importante dizer o seguinte, né, o projeto Brasil CG, ele é um projeto aberto, tá? Então qualquer pesquisador que esteja desenvolvendo alguma coisa relacionado à rede 5G e 6G e queira, né, trazer isso à tona para as reuniões que a gente realiza, nessas diversas atividades, é só me mandar uma mensagem, mandar um e-mail, né, ou me ligar, e a gente faz essa inclusão sem nenhuma burocracia, tá? Hoje, cada uma dessas atividades ela é liderada por um pesquisador que tem uma certa projeção nacional, né? Então, nós temos aí os grupos que estão envolvidos aqui, são todos eles que são consolidados nas pesquisas em rede 5G e 6G, e aí a gente faz a inclusão dessa nova contribuição de forma muito fácil, né? Então, é um projeto bastante integrador, né? Bom, então com isso fica claro para a gente que a gente tem aqui o projeto Brasil CG, que é um projeto mais de fundamentos, né, mais de pesquisa de fato, que está criando essa plataforma, mas é um projeto que nasce, na verdade, dos desafios levantados pelos próprios pesquisadores. E nós temos aqui o XG Mobile, né, que é um projeto que tem uma ação um pouco mais ampla, né,
tem essa questão de formação de recursos humanos, tem a questão ali de integração com as ATs, né, com as empresas, startups, etc., além também de fazer uma pesquisa um pouco mais com TRL mais alto, mas ainda assim são projetos de pesquisa, né. E os dois projetos estão interagindo, né, um com o outro, um realimentando o outro, e a gente percebe, então, que essa sinergia entre essas duas frentes permite que o uso do recurso seja feito com mais eficiência, né? Então, a gente evita aí duplicidade, por exemplo, de infraestrutura, a gente consegue aproveitar melhor os resultados do Brasil CG para levar isso para a indústria, né? Através do XG Mobile. Enfim, né? Nós temos aí uma sinergia muito bacana nessas duas frentes, que está se mostrando muito produtiva, né? Então, era isso que eu tinha que apresentar para vocês. Aí, Christian, desculpa aí a extensão do Não, tempo, que mas isso. se tiver tempo para responder algumas perguntas, eu estou à disposição. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço e vou... Esse site que você mostrou com os equipamentos listados é uma demanda que a gente já vinha repressando. A gente precisa, todos os parceiros do Smartness, listar o que tem no seu laboratório disponível. Até às vezes não é tangível, é intangível. É o conhecimento de usar XYZ, né, que um aluno documentou, que representa muitas vezes uma pedra, um início muito alto para iniciar pesquisas, né? Que os alunos perdem muito tempo e se quebram a cabeça com as mesmas barreiras que um parceiro já superou. Então, essa mensagem que você deixou de ser eficientes, compartilhar recursos, infraestrutura, está realmente desde o início no Smartness, e agora, entrando no ano 3, é onde precisamos colocar em prática e ter esses mecanismos de acesso remoto, compartilhado, agendamento de elementos. E gostei muito, eu aprendi muitas coisas que eu confesso, Luciano, eu não sabia que vocês já estavam com esses modelos e com esse modelo aberto para o CIT Brasil, e outro de adesão, que também achei muito interessante. Então, esse é o meu comentário. Não. Viu? Não, Luciano, só uma curiosidade, que você falou, né, das demandas que chegam aí das empresas e tal. Por um acaso, você mencionou, tá lá, superfícies inteligentes refletoras, e eu estou lembrando do laboratório de vocês de antenas, e tal, que vocês têm bastante experiência, né? Teve alguma demanda, algo nesse sentido? A gente recebeu demandas de empresas que hoje atuam na manufatura de elementos irradiantes, né? Uhum. Então, eles já perceberam que, embora o 3GPP tenha assegurado um pouquinho a questão da padronização do uso de RIS em redes móveis, né? Mas eles já estão vendo que isso vai ser uma tendência natural, talvez não para o 5.5G, mas para o 6G, né? Então, essas empresas já estão pedindo para a gente verificar a questão de como fazer a construção das RIS usando metamateriais. E como caracterizar essa RIS, inclusive, com análise na banda de sub-terahertz. Então, isso até motivou a gente a ampliar a frequência de operação dos nossos laboratórios, né? Nós estamos adquirindo agora geradores e analisadores, analisadores de rede também, né? Até 110 GHz, que é a banda ali que parece que está sendo apontada como uma possível banda 6G, né? Então, assim, não teve uma demanda de fabricantes de equipamento de infraestrutura, mas de elementos irradiantes. Então, resumindo a resposta. Ah, legal. Obrigada. Nada. A Vanessa aí, uma pergunta. Oi, Luciano, prazer. Prazer, Vanessa. Você mencionou as atividades do 3GPP, e eu vi ali na sua palestra que vocês têm feito, eu não sei se contribuições diretas ao 3GPP, ou se seriam mais contribuições do Brasil. Eu acompanho muitas atividades de padronização da ISO-IEC, do SC29, né, relacionada a Codex, MEPEG, JPEG, e representa o Brasil, né, sou a National Head. E aí eu tenho muito interesse também nas atividades do 3GPP, porque eu não acompanho diretamente, mas
eu queria saber qual é a participação brasileira de fato. A gente está tendo delegação brasileira, participante das reuniões, a gente está tendo contribuições, quem está fazendo isso no Brasil? Eu acompanho no 3GPP, mas aquele grupo que é de Codex, eu não me lembro se é o 4, acho que é o SG4, algo assim, que está relacionado à adoção dos Codex pelo 3GPP, né? Então, eu vejo muito isso. Mas eu tenho muita curiosidade de saber da participação brasileira nas reuniões internacionais do 3GPP para entender a que nível nós já estamos lá, de fato, né? Ou se a gente ainda está usando mais, ou se a gente está focado no Brasil. Se você puder compartilhar um pouquinho como é que está isso. Claro, Vanessa. Nós não temos ação direta no 3GPP. Então, ela acontece de forma indireta, né? Nós não temos ainda uma massa crítica que nos permita fazer isso de forma consistente, certo? Para isso, teria que ter uma demanda, né, por trás dessa nossa ação de uma indústria, né, de empresas que estivesse ali, de fato, defendendo, né, a incorporação de uma tecnologia dentro do padrão, né? Nós não temos esse respaldo, né? O que torna o nosso trabalho muito difícil, tá? O que a gente vem fazendo, então, né? São duas ações, como eu comentei, né? A primeira delas é o ANSICS Association. Para quem não conhece, né? Essa associação, ela é bastante interessante porque ela reúne contribuições de diversos atores ao redor do mundo, indústria, operadoras, academia, até mesmo governos participam dessa ANSICS Association. E eles fazem uma filtragem daquele conjunto de soluções tecnológicas que eles entendem como sendo assim interessantes para serem incorporadas no padrão. E eles levam isso até o 3GPP, né? Então, até o ITU, né? Então, eles têm lá uma representação bastante interessante. Tem algumas empresas grandes lá participando, né? No grupo de trabalho onde eu atuo, né, nós temos uma situação muito forte da Huawei e Alemanha. Então, eles estão sempre lá no 3GPP e eles pegam essas ideias e levam adiante como sendo uma contribuição do ANSICS Association, né? Então, é uma abertura interessante. A segunda porta que a gente começou a explorar agora foi o TSDSI, que é o órgão padronizador indiano. Eu tive na Índia em outubro do ano passado e apresentei os nossos problemas com mais detalhes um pouquinho, a questão dos requisitos, né? E eles se identificaram muito com os problemas que nós estamos tendo. E aí eles falaram o seguinte: bom, vocês estão tentando resolver os problemas que nós também temos. Então vamos fazer o seguinte: vocês apresentam para a gente as soluções dos problemas que vocês têm. Se a gente perceber que essa solução é aderente ao caso da Índia também, nós, DSI, levaremos essas contribuições para dentro do 3GPP. E eles atuam lá nas reuniões do 3GPP no front lá, com mais ou menos 100 pessoas, sem falar o back-office, né, que fica dando suporte para as questões que são levantadas lá para tentar responder em tempo real qualquer questionamento que seja feito, né. Então, é uma estrutura muito forte, muito grande, né, que nós não temos no Brasil. Então, a gente ainda está fechando as pontas dessa segunda ação, que, na minha visão, vai ser ainda mais forte do que aquela que a gente executa junto com a ANSICS Association. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, né, porque a gente está falando aí de estado da arte, né, então tem um pouquinho de preocupação com relação à propriedade intelectual. Como é que a gente vai fazer para fazer essa integração, né, para não ceder também a propriedade intelectual para outro país, né? Mas são as duas ações, viu, Vanessa? A gente não tem uma ação direta lá no 3GPP, não, que eu acho que era a sua pergunta principal, né? Era. Nem um grupo do Brasil, eu acredito, né? Tá bom. Obrigada, Luciano. Vamos perseguir esse objetivo. A gente tem que ter uma maturidade maior, eu diria, da nossa indústria interna, né, das empresas aqui no Brasil, né, que todo mundo que atua aqui no Brasil já faz isso, mas através do seu representante do país de origem, né? As multinacionais, sim. As multinacionais. Então, assim, acaba que a representação do Brasil em si demandaria, a meu ver, de um surgimento de uma indústria nacional mais forte, que a gente ainda vê como possibilidade de acontecer, mas não existe ainda isso no momento. Obrigada, Luciano. Nada. Essa seria outra métrica, tentar ver, né, quantos brasileiros, né, ou egressos, né, do Brasil acabaram fazendo contribuições para o 3GPP, mas lógico com o chapéu, né, de outra empresa multinacional, né.
Muito bom. Você mencionou, não sei se está relacionado, mas você falou, uma hora, tenha 4 casos de uso que foram propostos e 3 selecionados. Eu fiquei um pouco curioso quando você falou que foram propostos para quem e selecionados por quem. E você pode só esclarecer esse pontinho e já encerramos. Nós apresentamos 4 casos de usos para o One 6G Association. Tá? Tá. Isso. E aí, desses 4, eles entenderam que 3 eram interessantes o suficiente para um conjunto de países que justificava levar isso até o ITU. Então, o ITU vai colocar isso como sendo casos de usos que o 6G tem que endereçar. Então, foi essa contribuição que a gente fez no momento, né? Excelente. Bom, One 6G Association estava no meu radar, não sei se alguém já conhecia, mas eu acho que a gente deveria, né, a sua recomendação seria, né, de entrar, participar. Você pode falar só mais uma mensagem? Isso. O que você falou é bastante bem receptiva e, entre aspas, tranquilo de tentar contribuir. Sim, sim. Eles têm lá um esquema de associação sem custo, tá? Você não tem que pagar nada para ter um membership, nada disso, né? Basta ter um interesse. A única coisa que eles precisam lá é que seja uma entidade estabelecida. Não sei se um projeto de pesquisa poderia entrar, né? Mas, por exemplo, a Unicamp certamente, né? Uma empresa certamente poderia se associar, não tem custo nenhum. Eles têm lá uma estrutura semelhante ao 3GPP de trabalho, né? Tem lá workgroups, né? Cada workgroup tem lá study items e work items, né? E aí, nesses study items, você tem a possibilidade de fazer estudos mais exploratórios, né? Apresentar resultados de pesquisa mais exploratórios. E no work items seria, assim, mais ou menos mastigar essas contribuições mais interessantes para ficar num formatão mais parecido com aquele que vai ser levado para o 3GPP. Né? Então, é um trabalho interessante nesse sentido, que as coisas saem mais ou menos prontas, entendeu? Mais ou menos como o pessoal lá vai discutir. Aí tem a briga de foice lá no 3GPP, né? Que aí é outra coisa, né? E aí acaba que os pesquisadores da associados, né, a One6G, eles funcionam mais ou menos como um back-office, né? Então, assim, às vezes, quando tem lá uma discussão, eles acionam quem propôs, né? Então, assim, tem uma certa estrutura por trás para dar respaldo para essas ações, né? Então, é interessante, de fato, né? Quanto mais entidades nacionais estiverem lá participando das reuniões, eu acho que a gente aumenta a nossa massa crítica, nosso poder de influência, né? Luciano, muito obrigado mesmo. E obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.